E aí galera, hoje nós vamos estudar massas de ar, tempo e clima. Massas de ar são porções de ar com características semelhantes do local onde está inserido. Isso são massas de ar. Existem massas de ar com características diferentes. Às vezes tem uma massa de ar que tem uma característica de ser mais quente, outra de ser mais fria, uma de ser mais seca, outra mais úmida e assim por diante. Isso são massas de ar. E uma dúvida que existe bastante é a respeito de tempo e clima. Tem diferença? Tem diferença entre tempo e clima? Será que ou é a mesma coisa? Não é não. Tempo e clima têm certas diferenças, como por exemplo, tempo é um estado momentâneo. Como assim? Pô, hoje o dia está frio, hoje está chuvoso, mas pode ser que amanhã esteja quente, pode ser que amanhã esteja seco e não chuvoso. Então, tempo é um estado momentâneo, enquanto que clima é um estado duradouro. Ou seja, o clima daquela região é um clima tropical. Ou seja, tem duas estações bem definidas, de um verão chuvoso e de um inverno seco. Percebam que tem uma situação duradoura e não momentâneo como do tempo. Então, existe essa diferença entre tempo e clima. Falando sobre massas de ar, eu falei para vocês que massas de ar, então, são porções de ar com características semelhantes por onde estão inseridas, né? Às vezes tem uma característica em uma determinada região de ser fria, logo vai ter uma massa de ar que é originada nessa região mais fria. Em relação às massas de ar do Brasil, nós temos 5 massas de ar que envolvem o Brasil: equatorial continental, equatorial atlântica, tropical continental, tropical atlântica e polar atlântica. A equatorial continental, ela é quente e úmida. Essa equatorial continental, ela está envolvendo ali a região norte do Brasil e é bastante quente por estar mais próximo à linha do Equador e, consequentemente, recebe uma maior luminosidade, deixando ali a região com a temperatura mais quente. E úmida, por quê? Porque aquela região ali, a região norte do Brasil, tem uma grande quantidade tem uma floresta extremamente densa, uma grande quantidade de rios, o que deixa a região com a maior umidade. Nós temos a massa equatorial atlântica, que também é uma massa quente e úmida, envolvendo mais a parte do litoral do Brasil, essa massa equatorial atlântica. Mais a parte do litoral do Brasil, mais próxima ali à linha do Equador. A massa tropical continental, ela tem uma característica de ser quente e seca. Quente e seca. Ela é originada em uma região que é chamada de Chaco e ela acaba passando ali por áreas que são mais secas e tem essa característica de, por ser numa área ali mais central, pega uma área mais central do Brasil, ela tem a característica de ser quente e também seca. Essa é a massa tropical continental. Tem a massa tropical atlântica, que é quente e úmida. Quente e úmida, envolvendo também mais uma parte litoral do Brasil. Mas é claro, pessoal, que essas massas de ar tem aquelas áreas em que ela está envolvendo mais, uma massa de ar está mais presente em uma determinada área, mas ela, em contrapartida, essa massa de ar, ela está constantemente se movimentando. Ela avança por uma determinada região, deixando uma região mais úmida, ou deixando uma região mais seca, ou levando uma característica mais fria, ou levando uma característica mais quente. A massa de ar, ela tem essa função. E nós temos a outra massa de ar aqui que envolve o Brasil, mas basicamente na porção sul do país, que é a massa polar atlântica. Essa massa polar atlântica, ela tem origem na região Antártida e ela envolve o Brasil na porção sul, tendo uma característica de ser fria, né, frio e úmida. Massa polar atlântica.
Então, sobre aquilo que eu disse para vocês, a massa de ar ela está nesse deslocamento. Essa massa de ar ela pode se deslocar partindo de uma região em direção a outra região e levando as suas características da região que ela surgiu. Por exemplo, a massa polar atlântica é um fenômeno raro, mas pode acontecer. A massa polar atlântica, que ela é a maior área de incidência no Brasil, é na região sul, ela pode inclusive adentrar a região norte do país. Isso é um fenômeno que é chamado de friagem, abaixando a temperatura na região norte. Por quê? Porque vai levar uma característica da massa de ar de ser mais fria. Então essas massas de ar elas estão se deslocando pela superfície, né? Elas estão se deslocando aí por toda a nossa área, a área aí do nosso planeta, e no caso em questão nós estamos falando da área aqui brasileira. Essas massas de ar elas vão se deslocando e consequentemente levando características de um local a outro local. Nós temos aqui então, pessoal, foi falado a respeito da friagem e tem também a respeito de massa de ar, duas palavras aqui extremamente, na verdade uma palavra importante com características diferentes, a chamada frente fria e frente quente, né? As chamadas frentes. Extremamente importante isso aqui, eu coloquei logo abaixo da polar atlântica, mas não é um outro assunto. Nós temos aqui as chamadas frentes, porque normalmente nós escutamos falar, quando é falado de massa de ar, que está chegando uma frente fria ou tem uma frente quente. O que é essa palavra chamada de frente? Na verdade, frente ela vai ser uma área de transição da massa de ar. Quando uma massa quente está avançando por uma massa fria, recebe o nome de frente quente. Quando é o contrário, é uma massa fria que está avançando sobre uma massa quente, recebe o nome de frente fria. Ok? A respeito dos climas do Brasil, nós temos aqui os climas principais que envolvem o Brasil, nós temos o clima equatorial. O clima equatorial tem a característica de ser quente e úmido. Envolve a região norte do Brasil e apresenta essa característica de ter ali uma temperatura bastante quente e uma presença de uma forte umidade, em decorrência ali da grande vegetação, da floresta amazônica, da grande quantidade de rios. Tanto é que existem assim, algumas brincadeiras em relação à região norte devido à grande quantidade de chuvas que tem. Pelo fato de chover constantemente, quando, por exemplo, uma pessoa convida a outra para sair, a outra responde, mas nós vamos antes ou depois da chuva? Né? Por conta da grande quantidade de chuvas que tem ali na região. O clima tropical, e boa parte do nosso país pertence ao clima tropical, esse clima, inclusive músicas foram feitas em decorrência aí do clima do Brasil, né? Moro num país tropical, abençoado por Deus. Então, assim, o clima tropical, ele apresenta uma característica de ter ali duas estações, olha só, duas estações definidas. Tem duas estações definidas. O clima tropical. O clima tropical tem duas estações definidas. Uma é o verão chuvoso. Verão chuvoso. E a outra é o inverno seco. Inverno seco. O clima tropical apresenta essa característica aí do verão chuvoso e inverno seco. Inclusive tem uma vegetação que é adaptada ao clima tropical, que eu vou mostrar logo mais aqui em relação às formações vegetais que tem em relação ao clima. O clima tropical, por exemplo, tem uma vegetação do tipo tropófila. Essa vegetação do tipo tropófila é uma vegetação que é adaptada a uma estação mais seca e a outra estação mais chuvosa. Tem um clima semiárido. Em relação ao clima semiárido, que envolve, por exemplo, a área do sertão nordestino, apresenta uma característica esse clima semiárido de ser quente e seco.
bastante quente e seco. O clima semiárido apresenta essa característica, é muito quente e seco, tanto é que tem ali espécies vegetais que são adaptadas a áreas extremamente secas ali do sertão nordestino. Tem, por exemplo, a presença ali das cactáceas, né? Uma vegetação que é mais adaptada a esse clima mais seco. Nós temos também presente aqui o clima subtropical, que envolve mais a região sul do país. O clima subtropical apresenta uma característica de ter chuvas constantes. Chuvas constantes. Não necessariamente como o clima equatorial, que apresenta chuva em abundância. O clima subtropical tem ali uma quantidade de chuvas que ela é praticamente constante o ano inteiro. E pelo fato do clima subtropical ser de uma região mais distante da linha do Equador, apresenta ali temperaturas mais baixas ao longo do ano. E tem aqui o clima subtropical uma amplitude térmica maior, porque quando pega a época do inverno, a temperatura abaixa bastante, e na época do verão já tem uma temperatura bem maior. Então a oscilação de temperatura é maior, logo existe uma amplitude térmica maior aqui no clima subtropical. Clima e as formações vegetais. Será que as formações vegetais elas podem ser influenciadas pelo clima de uma determinada região? Sim. Exemplo disso, nós podemos citar o clima tropical e a parte do cerrado. Clima tropical e a parte do cerrado. O cerrado apresenta ali uma característica, tem a sua vegetação de ser adaptada a uma época mais seca e uma época mais chuvosa, que é uma característica do clima tropical, de apresentar verão chuvoso e inverno seco. Se nós pensarmos também na floresta amazônica, que está pertencente ao clima equatorial, a floresta amazônica é uma floresta com árvores de porte grande, né? Árvores de grande porte, folhas extremamente largas e, consequentemente, é uma vegetação adaptada a um clima que é mais quente e bastante úmido, permitindo essa condição à floresta. No clima subtropical, por exemplo, existem algumas áreas de pinheiro no clima subtropical que têm folhas mais finas, que são adaptadas a uma condição da temperatura mais baixa. Como também existe aqui no clima semiárido, interferência aqui em relação às formações vegetais, no clima semiárido, por ser uma área mais seca, também tem uma vegetação que é adaptada a esse clima mais seco. Por exemplo, tem plantas no clima semiárido que têm uma grande capacidade de absorção de água, em razão do clima ser mais seco e precisar dessa maior quantidade de água por um maior período, visto que chove menos. Então existe sim uma interferência forte do clima em relação às formações vegetais. As formações vegetais são bastante influenciadas por o clima de uma determinada região. E esse clima tem a capacidade de influenciar, por exemplo, o modo de vida das pessoas? Com certeza. Vamos citar um exemplo. Uma pessoa que vive em uma área mais semiárida, desértica, será que essa pessoa que vive nessa área que é bem mais quente, mais seca, ela vai sair na rua com um paletó, todo engravatado, com cachecol? Não. Vai influenciar no modo de vida dessa pessoa, por quê? Não vai sair dessa maneira porque é muito quente, então não vai utilizar uma roupa que teoricamente seria de um local mais frio. E aí nós podemos citar o contrário, né? Uma pessoa que vive em um local mais frio, utilizando uma bermuda, um chinelo, saindo com a camiseta cavada, num local que está ali uma temperatura até mesmo abaixo de zero. A pessoa ela não vai querer fazer isso, né? Então influencia o modo de vida das pessoas, as próprias construções, né? As casas. Tem casas que são feitas em alguns locais desérticos que nem telhado tem, em decorrência
para tentar ter uma temperatura mais amena ali naquele local deserto, para não armazenar mais o calor naquela casa, né? E em razão também de chover menos, então acaba nem tendo telhado. É um outro exemplo. Nós temos outro exemplo, os esquimós. Os esquimós que estão em áreas bem mais frias, têm ali já as suas casas, elas são adaptadas a esse clima mais frio. Então, assim, o clima, ele pode, com certeza, ele influencia o modo de vida das pessoas. É isso aí, pessoal. Até a próxima! Esse fenômeno recebe o nome de friagem. Quando acontece essa friagem, é porque a massa polar atlântica, em casos mais raros, conseguiu adentrar a região norte do país, diminuindo a temperatura naquela região. Mas não chega a ser uma diminuição de temperatura considerável, por estar essa região localizada próxima à linha do Equador, sabendo que os raios solares incidem lá com maior força. Então diminui a temperatura, mas não tão expressiva assim. Sobre o assunto relacionado à climatologia, tem algumas dúvidas, como por exemplo, quais são os tipos climáticos existentes no Brasil. Podemos citar aqui para caracterizar o clima da região Nordeste e o clima da região Sul. A região Nordeste ela é dividida em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. A Zona da Mata, devido à proximidade com o litoral, apresenta um clima denominado de tropical litorâneo, onde apresenta chuvas distribuídas principalmente no meio do ano, aproximadamente junho, julho, agosto. A parte relacionada ao sertão nordestino, por exemplo, já tem um clima denominado de clima semiárido, onde apresenta chuvas escassas e temperaturas elevadas durante o ano todo. A região sul, por exemplo, já apresenta a maior parte da região sul, ela é denominada por possuir um clima subtropical, com chuvas bem distribuídas durante o ano todo e uma alta amplitude térmica, ou seja, verões extremamente quentes e no inverno temperaturas bem mais baixas.